O maior vendedor do mundo, autor Osimandino. Canal Seja Vencedor, autor dos comentários Wagner Souza. Lembre-se destas palavras sempre que ver e ouvir este maravilhoso livro. Atenção sem ação e mera ilusão, estudo sem concentração é fatal. Atenção sem percepção criativa constitui a casa das perdas, onde tu tens o poder mental maravilhoso. Por fim, estudo sem ação proativa e constante, tu só ganharás dificuldades e extravio de energia e farás parte da nação dos inúteis e fracassados. Todavia, ação e percepção criativa mais concentração, tu se tornarás o proprietário do impossível, onde tu lançarás a semente da realização no campo mental, espiritual, social, familiar, onde crescerás tudo que desejas fácil como o mel mais doce do universo. Então veja e ouça os conceitos, haja e pratique-as nos teus sonhos, assim vencerás tudo o que queres. Este é uma obra de arte maravilhosa, espero que este resumo possa transformar suas vidas. Veja e ouça este vídeo por 90 dias seguidos para que possa gerar uma reprogramação inconsciente e ative seu poder pessoal, sua genialidade interior e quebre hábitos negativos, crenças e paradigmas paralisantes. Este livro está resumido com as partes mais importantes que transformarão sua vida como transformou minha vida. Use, pratique, persista, você vai ver os resultados constantes em sua vida e sentirá o resultado extraordinário depois de 90 dias consecutivos. Separe uma hora de sua agenda sagrada para se tornar mais rico e feliz e saudável. Porque o teu tempo bem empregado e utilizado é ouro e o diamante mais caro do universo. Sabemos que tu tens só 24 horas por dia, mas divida este em partes, onde cada hora de atitude proativa e proveitosa gere grandes resultados e espalhe sucesso em tudo que fizer e possa valer milhões. A tua vida é tempo, pois tu és um vencedor quando empregares este precioso rei dos segredos, o tempo, para ser feliz e tornares mais rico e saudável em tua maravilhosa passagem deste mundo. Também acredito que este conhecimento de Osimandino tu poderás viver feliz. Contudo, tu tens a maior oportunidade de tua vida de maneira nenhuma. Nunca deixe que estas palavras passem sem que possa segui-la como uma estrada rumo ao topo do impossível, onde tu chegarás se tu praticares durante 90 dias diários. Tu vais deixar o teu legado, a tua história, as tuas conquistas com este precioso diamante escrito. Você vai vencer. Use, pratique e vença o desafio. Pois sei que de agora em diante, nestes minutos valiosos com este vídeo, tu começarás uma jornada maravilhosa que tu tens sonhado sempre. Acredite, persista, haja, ultrapasse as dificuldades e vença. Lembre-se desta frase sempre que ver e ouvir este maravilhoso livro. Atenção sem ação e mera ilusão, estudo sem concentração é fatal. Atenção sem percepção criativa constitui a casa das perdas, onde tu tens o poder mental maravilhoso. Por fim, estudo sem ação proativa e constante, tu só ganharás dificuldades e extravio de energia e farás parte da nação dos inúteis e fracassados. Todavia, ação e percepção criativa mais concentração, tu se tornarás o proprietário do impossível, onde tu lançarás a semente da realização no campo mental, espiritual, social, familiar, onde crescerás tudo que desejas fácil como o mel mais doce do universo. Então veja e ouça os conceitos, haja e pratique-as nos teus sonhos, assim vencerás tudo o que queres. Canal Seja Vencedor, autor dos comentários Wagner Souza. Os 10 pergaminhos. Osimandino, pergaminho número 1. Hoje começo uma nova vida. Pergaminho número 2. Saudarei este dia com amor no coração. Pergaminho número 3. Persistirei até alcançar êxito. Pergaminho número 4. Eu sou o maior milagre da natureza. Pergaminho número 5. Viverei hoje como se fosse meu último dia. Pergaminho número 6. Hoje serei senhor de minhas emoções. Pergaminho número 7. Rirei do mundo. Pergaminho número 8. Hoje centuplicarei meu valor. Pergaminho número 9. Agirei agora. Pergaminho número 10.
Ajudai este humilde vendedor e orientai-me, meu Senhor. Pergaminho número 1. Hoje começo uma nova vida. Hoje mudo minha pele velha que sofreu, por muito tempo, as machucaduras do fracasso e os sofrimentos da mediocridade. Hoje renasço em meu berço. É uma vinha onde há frutas para todos. Hoje recolherei uvas de sabedoria da mais alta e mais carregada videira da vinha, pois elas foram plantadas pelos mais sábios de minha profissão que me antecederam, geração após geração. Hoje provarei o sabor das uvas destas videiras e, em verdade, engolirei a semente do êxito incrustada em cada uva e uma nova vida brotará de dentro de mim. A carreira por mim escolhida é plena de oportunidades, embora repleta de desgosto e desespero, e, se os corpos daqueles que fracassaram fossem empilhados um em cima do outro, lançariam sua sombra sobre todas as pirâmides da terra. Contudo, eu não fracassarei como os outros, pois em minhas mãos tenho agora um mapa que me guiará por águas perigosas às costas que, ontem mesmo, pareceram apenas um sonho. O fracasso não mais será o tributo de minha luta. Assim como a natureza não proveu ao meu corpo para tolerar a dor, também não determinou que minha vida sofra o fracasso. O fracasso, como a dor, é elemento estranho à minha vida. No passado eu aceitei, como aceitei a dor. Agora eu o rejeito e estou preparado pela sabedoria e pelos princípios que me guiarão das sombras para a luz da riqueza, das posições e da felicidade, bem além dos meus sonhos mais extravagantes, quando até mesmo as maçãs douradas do jardim das Hespérides não me parecerão mais que minha justa recompensa. O tempo ensina todas as coisas àquele que vive para sempre, mas não tem o luxo da eternidade. Contudo, dentro do tempo que me foi concedido, vejo-me na obrigação de praticar a paciência, pois a natureza jamais age apressadamente. Para criar a oliveira, rainha de todas as árvores, 100 anos são necessários. Em 9 semanas a cebola já está velha. Eu vivo como uma cebola. Isto não me agrada. Agora tornar-me-ei na maior das oliveiras e, em verdade, no maior dos vendedores. E como se realizará isto? Pois não tenho nem o conhecimento nem a experiência para alcançar a grandeza e já tropeço na ignorância e caio nas águas da lamúria. A resposta é simples. Começarei minha jornada desembaraçando o peso de conhecimentos desnecessários e de obstáculos da experiência sem significado. A natureza sempre me forneceu conhecimento e instinto maior do que a qualquer animal da floresta e o valor da experiência em geral superestimado por velhos que assentem sabiamente e falam de modo estúpido. Em verdade, a experiência ensina completamente, porém seu curso de instrução devora os anos dos homens e dessa maneira o valor de suas lições diminui com o tempo necessário para adquirir-se sua sabedoria especial. Seu fito desperdiça-se com homens moribundos. Ademais, a experiência é comparável à moda. Uma ação que resulta em êxito hoje será inaproveitável e impraticável amanhã. Apenas princípios duram. E estes eu agora possuo, pois as leis que me levarão à grandeza estão contidas nas palavras dos pergaminhos. O que elas ensinarão será mais evitar o fracasso do que obter êxito, pois o que é êxito senão o estado da mente? 2 entre 1000 sábios, se tanto, definirão o êxito nas mesmas palavras, enquanto o fracasso é sempre descrito de apenas um modo. O fracasso é a incapacidade do homem em atingir seus objetivos na vida, sejam eles quais forem. Na verdade, a única diferença entre aqueles que falam e aqueles que tiveram sucesso está na diferença de seus hábitos. Bons hábitos são a chave do sucesso. Maus hábitos são a porta aberta para o fracasso. Assim, a primeira lei que obedecerei é: formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. Quando criança, fui escravo de meus impulsos. Agora sou escravo de meus hábitos, como todos os adultos. Rendi minha vontade própria aos anos de hábitos acumulados e os feitos passados de minha vida já traçam um caminho que ameaça aprisionar o meu futuro. Minhas ações são ditadas pelo apetite, paixão, preconceito, avidez, amor, medo, ambiente, hábito, e o pior de todos estes tiranos é o hábito. Se, portanto, devo ser escravo do hábito, que seja um escravo de bons hábitos. Meus maus hábitos deverão ser destruídos e novos sulcos preparados para a boa semente. Eu formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. E como realizarei esse difícil feito?
através destes pergaminhos, pois cada um deles contém um princípio que expulsará um mau hábito de minha vida e nela recolocará outro que me achegará ao êxito. Pois é outra das leis naturais que apenas um hábito pode dominar outro hábito. Assim, para que estas palavras escritas realizem a tarefa escolhida, devo disciplinar-me ao seguinte, que é o primeiro de meus hábitos. Eu lerei cada pergaminho por 30 dias seguidos, da maneira prescrita, antes de passar ao pergaminho seguinte. Primeiro, lerei as palavras em silêncio, ao levantar. Depois, lerei em silêncio, após almoçar. Finalmente, lerei de novo, antes de retirar-me para o leito. Mais importante, nesta ocasião lerei em voz alta. No dia seguinte, repetirei o processo e continuarei dessa maneira por 30 dias. Tomarei, então, o pergaminho seguinte e repetirei esse processo por outros 30 dias. Continuarei assim até viver com cada pergaminho por 30 dias, e minha leitura se tornará um hábito. E o que será realizado com esse hábito? Aqui está o segredo oculto das realizações de todos os homens. Com a repetição das palavras diariamente, elas logo se tornarão parte de minha mente ativa. Porém, mais importante, também infiltrarão em minha outra mente, essa misteriosa fonte que nunca dorme, o inconsciente, que cria meus sonhos e frequentemente faz-me agir de maneiras que eu não compreendo. Assim que as palavras destes pergaminhos forem consumidas pela minha mente misteriosa, eu começarei a despertar, cada manhã, com uma vitalidade que jamais conheci antes. Meu vigor aumentará, meu entusiasmo se levantará, meu desejo de encontrar o mundo vencerá todo o medo que um dia conheci ao nascer do sol e serei mais feliz do que jamais acreditei ser possível neste mundo de luta e tristeza. Finalmente, encontrar-me-ei reagindo em todas as situações que confrontar, como foi ordenado nos pergaminhos, e, logo essas ações e reações se tornarão fáceis de executar, pois cada ato, com prática, torna-se fácil. Assim nasce um novo e bom hábito, pois, quando um hábito se torna fácil, através de constante repetição, é um prazer executá-lo e, se é um prazer executá-lo, é da natureza do homem executá-lo frequentemente. Quando eu executo frequentemente ele se torna um hábito e eu me torno seu escravo. E desde que seja um bom hábito é a minha vontade. Hoje começo uma nova vida. E juro solenemente a mim mesmo que nada retardará o crescimento de minha nova vida. Não perderei um dia sequer destas leituras, pois este dia não pode ser recuperado nem posso substituí-lo por outro. Não quero quebrar o hábito de ler diariamente estes pergaminhos e, em verdade, os poucos momentos passados cada dia com este hábito são apenas um pequeno preço a pagar pela felicidade e êxito que serão meus. Ao ler e reler as palavras a serem obedecidas, nunca permitirei que a brevidade de cada pergaminho ou a simplicidade de suas palavras me faça encarar a mensagem como se fosse uma banalidade. Milhares de uvas são comprimidas para encher uma jarra de vinho, e a pele e a polpa são atiradas aos pássaros. Assim é com estas uvas de sabedoria das gerações. Muito tem sido filtrado e atirado aos pássaros. Apenas a verdade pura permanece destilada nas palavras, para ser lembrada. Beberei segundo as instruções e não perderei uma só gota. E engolirei a semente do êxito. Hoje minha pele velha se assemelha à poeira. Andarei a prumo entre os homens e eles não me reconhecerão, pois hoje sou um novo homem, com uma vida nova. Pergaminho número 2. Saudarei este dia com amor no coração. Pois este é o maior segredo do êxito em todas as aventuras. Os músculos podem partir um escudo e até destruir a vida, mas apenas os poderes invisíveis do amor podem abrir os corações dos homens, e até dominar esta arte não serei mais que um mascate na feira. Venerarei minha maior arma e ninguém que a enfrente poderá defender-se de sua força. Podem opor-se ao meu raciocínio, desconfiar de minhas apregoações, podem desaprovar meus trajes, podem rejeitar meu rosto, e podem até suspeitar de meus negócios. Contudo, meu amor enternecerá todos os corações, comparável ao sol cujos raios suavizam um mais frio barro. Saudarei este dia com amor no coração. E como o farei? De hoje em diante olharei todas as coisas com amor e renascerei. Amarei o sol porque aquece meus ossos. Não obstante, amarei a chuva porque purifica meu espírito. Amarei a luz porque me mostra o caminho.
Não obstante, amarei a escuridão porque me faz ver as estrelas. Eu receberei a felicidade porque ela engrandece meu coração. Não obstante, tolerarei a tristeza porque abre a minha alma. Admitirei recompensas porque elas me pertencem. Não obstante, receberei de bom grado os obstáculos, porque eles são meu desafio. Saudarei este dia com amor no coração. E como falarei? Enaltecerei meus inimigos e eles se tornarão irmãos. Cavarei fundo, buscando razões para aplaudir. Jamais arranharei o chão, buscando desculpas para maldizer. Quando tentado a criticar, morderei a língua. Quando movido a elogios, clamarei dos teclos. Não é assim que os pássaros, o vento, o mar e toda a natureza falam com a música do elogio a seu Criador? Não posso eu falar a seus filhos com a mesma música? De hoje em diante relembrarei este segredo e mudarei minha vida. Saudarei este dia com amor no coração. E como agirei? Amarei todos os comportamentos dos homens, pois cada um tem qualidades para ser admirado, mesmo se estiverem ocultas. Com amor derrubarei o muro da suspeita e ódio que construíram em volta dos corações e, em seu lugar, construirei pontes para que meu amor possa entrar em suas almas. Amarei as ambições, pois elas podem inspirar-me. Amarei os fracassos, pois eles podem ensinar-me. Amarei os reis, pois eles são apenas humanos. Amarei os humildes, pois eles são divinos. Amarei os ricos, pois eles são, não obstante, solitários. Amarei os pobres, pois eles são muitos. Amarei os jovens, pela fé que têm. Amarei os velhos, pela sabedoria que partilham. Amarei os formosos, por seu olhar de tristeza. Amarei os feios, por suas almas de paz. Saudarei este dia com amor no coração. Mas como reagirei às reações dos outros? Com amor. Pois, sendo a minha arma para abrir os corações dos homens, o amor é também o meu escudo para repelir as setas do ódio e as lanças da ira. A adversidade e o desencorajamento se chocarão contra meu novo escudo e se tornarão como chuvas mais brandas. Meu escudo me sustentará na feira e me sustentará quando sozinho. Ele me reanimará em momentos de desespero e, contudo, me acalmará na exultação. Me tornarei mais forte e mais protegido usando até o dia em que ele seja parte de mim, e andarei desembaraçado entre todos os comportamentos dos homens, e meu nome se erguerá alto na pirâmide da vida. Saudarei este dia com amor no coração. E como confrontarei cada um que encontrar? De apenas um modo. Em silêncio, e, para mim mesmo, direi a ele: eu amo você. Embora ditas em silêncio, estas palavras brilharão em meus olhos, desenrugarão minha fronte, trarão um sorriso a meus lábios e ecoarão em minha voz. E o coração dele se abrirá. E quem dirá não às minhas mercadorias quando seu coração sente meu amor? Saudarei este dia com amor no coração. E acima de tudo amarei a mim mesmo, pois, quando o fizer, zelosamente inspecionarei todas as coisas que entraram em meu corpo, minha mente, minha alma e meu coração. Jamais abusarei das solicitações da carne, mas, sobretudo, cuidarei de meu corpo com asseio e moderação. Jamais permitirei que minha mente seja atraída para o mal e o desespero, mas sobretudo a elevarei, com o conhecimento e a sabedoria das gerações. Jamais permitirei que minha alma se torne complacente e satisfeita, mas haverei de alimentá-la com meditação e oração. Jamais permitirei que meu coração se amesquine e padeça, mas vou compartilhá-lo e ele crescerá e aquecerá a terra. Saudarei este dia com amor no coração. De hoje em diante amarei a humanidade. Deste momento em diante todo o ódio desaparece de minhas veias, pois não tenho tempo para odiar, apenas para amar. Deste momento em diante dou o primeiro passo necessário para me tornar um homem entre homens. Com amor, aumentarei minhas vendas 100 vezes mais e me tornarei um grande vendedor. Se nenhuma outra qualidade possuo, posso ter êxito apenas com o amor. Sem ele eu fracassarei, embora possua todo o conhecimento e as técnicas do mundo. Saudarei este dia com amor e terei êxito. Pergaminho número 3. Persistirei até alcançar êxito. No Oriente, os touros jovens são testados de uma certa maneira para o combate na arena. São levados, um a um para o circo, onde lhes é permitido atacar o picador que os ferreteia com uma lança.
A bravura de cada touro é então avaliada com cuidado segundo o número de vezes que demonstra boa vontade para investir, apesar da ferroada da lâmina. De hoje em diante reconhecerei que cada dia sou testado pela vida do mesmo modo. Se persisto, se continuo a tentar, se continuo a investir, terei êxito. Persistirei até alcançar êxito. Eu não cheguei a este mundo numa situação de derrota, nem o fracasso corre em minhas veias. Não sou ovelha à espera de que meu pastor me fira, mas um leão, e me recuso a falar, andar e dormir com a ovelha. Não ouvirei aqueles que se queixam, pois tal doença é contagiosa. Eles que se unam à ovelha. O matadouro do fracasso não é o meu destino. Persistirei até alcançar êxito. Os prêmios da vida estão no fim de cada jornada, não próximos do começo. Não me é dado saber quantos passos são necessários a fim de alcançar o objetivo. O fracasso pode ainda se encontrar no 10º passo. O êxito, contudo, se esconde atrás da próxima curva da estrada. Jamais saberei a que distância está, a não ser que dobre a curva. Sempre darei um passo avante. Se este for em vão, darei outro e mais outro. Em verdade, dar um passo de cada vez não é difícil. Persistirei até alcançar êxito. De hoje em diante, não considerarei o esforço de cada dia senão como um golpe do meu machado no poderoso carvalho. O primeiro golpe pode não causar tremor na madeira, nem o segundo, nem o terceiro. Cada golpe pode ser insignificante e parecer de nenhuma consequência. Contudo, a custo de pequenos golpes, o carvalho finalmente tombará. Assim também será com os meus esforços de hoje. Sou comparável a uma gota de chuva que lava a montanha, a formiga que devora o tigre, a estrela que ilumina a terra, ao escravo que constrói uma pirâmide. Construirei meu castelo com um tijolo de cada vez, pois sei que pequenas tentativas repetidas completarão qualquer empreendimento. Persistirei até alcançar êxito. Jamais aceitarei a derrota, e retirarei de meu vocabulário palavras e expressões como desistir, não posso, incapaz, impossível, fora de cogitação, improvável, fracasso, impraticável, sem esperança e recuo, pois são palavras e expressões de tolos. Evitarei o desespero, mas se essa doença da mente me contagiar, então prosseguirei, mesmo em desespero. Labutarei e tolerarei, ignorarei os obstáculos sob meus pés e manterei meus olhos firmes nos objetivos acima de minha cabeça, pois sei que onde um deserto árido termina, a grama verde nasce. Persistirei até alcançar êxito. Recordarei da antiga lei das médias e a usarei em meu benefício. Persistirei com o conhecimento de que cada fracasso em vender aumentará minha oportunidade de êxito na tentativa seguinte. Cada não que ouvir me trará para junto do som do sim. Cada olhar de desânimo que encontrar apenas me preparará para o sorriso que chega. Cada infortúnio com que me deparar trará consigo a semente da sorte do amanhã. Devo ter a noite para apreciar o dia. Devo fracassar frequentemente para ter êxito uma vez. Persistirei até alcançar êxito. Tentarei e tentarei e tentarei de novo. Cada obstáculo considerarei como um mero atraso em relação ao meu objetivo e um desafio à minha profissão. Persistirei e desenvolverei minhas técnicas como um marinheiro desenvolve a sua, aprendendo a escapar da ira de cada tempestade. Persistirei até alcançar êxito. De hoje em diante, aprenderei e aplicarei outro segredo daqueles pelos quais o meu trabalho prima. Ao findar de cada dia, independente de êxito ou fracasso, tentarei efetuar mais uma venda. Quando os meus pensamentos acenarem com o caminho de casa ao meu corpo cansado, resistirei à tentação de partir. Tentarei novamente, farei mais uma tentativa para fechar com vitória e, se fracassar, farei outra. Jamais permitirei que o dia termine com um fracasso. Assim, plantarei a semente do êxito de amanhã e ganharei uma insuperável vantagem sobre aqueles que interrompem o trabalho a uma determinada hora. Quando outros interrompem suas lutas, então a minha começará e minha colheita será plena. Persistirei até alcançar êxito. Não permitirei que o êxito de ontem me embale na complacência de hoje, pois essa é a grande razão do fracasso. Esquecerei os acontecimentos do dia anterior, sejam eles bons ou maus, e saudarei o novo sol com a confiança de que este será o melhor dia de minha vida. Até onde o fôlego me acompanhar, persistirei.
Pois agora começo um dos maiores princípios do êxito. Se persisto bastante, vencerei. Eu persistirei. Eu vencerei. Pergaminho número 4. Eu sou o maior milagre da natureza. Desde o começo dos tempos, jamais houve outro com minha mente, meu cabelo, minha boca. Ninguém que me antecedeu, ninguém que ainda vive, nem ninguém que virá pode andar e falar e pensar exatamente como eu. Todos os homens são meus irmãos, porém sou diferente deles todos. Sou uma criatura singular. Eu sou o maior milagre da natureza. Embora eu seja do reino animal, os prazeres apenas animais não me satisfazem. Dentro de mim arde a chama que tem passado de gerações incontáveis, e seu calor é um constante estímulo para meu espírito, para me tornar melhor do que sou, e melhor me tornarei. Soprarei esta chama da insatisfação e proclamarei minha singularidade ao mundo. Ninguém é capaz de reproduzir minha pincelada, ninguém é capaz de fazer as marcas de meu cinzel, ninguém é capaz de reproduzir minha caligrafia, ninguém é capaz de fornecer o meu produto, e, em verdade, ninguém tem a habilidade para vender exatamente como eu. De hoje em diante, aproveitarei esta diferença, pois é um potencial a ser inteiramente utilizado. Eu sou o maior milagre da natureza. Basta, para mim, de vãs tentativas ou imitações dos outros. Em vez disso, colocarei minha singularidade à mostra para o mundo. Eu a proclamarei, sim, eu a venderei. Começarei agora a acentuar a diferença, a ocultar as similaridades. Da mesma forma, aplicarei este princípio às mercadorias que vender. Vendedor e mercadorias diferentes dos outros e orgulhoso das diferenças. Sou uma criatura singular da natureza. Sou raro, e há um valor em toda raridade. Portanto, sou valioso. Sou o produto final de milhares de anos de evolução. Portanto, estou melhor equipado em mente e corpo do que todos os imperadores e sábios que me precederam. Mas minhas técnicas, minha mente, meu coração e meu corpo estagnarão, degenerarão e morrerão se não forem colocados em uso. Tenho potencial ilimitado. Emprego somente uma parte de meu cérebro. Flexiono apenas uma desprezível porção de meus músculos. Posso centuplicar minhas realizações de ontem, e é o que farei a partir de hoje. Jamais ficarei satisfeito com as realizações de ontem, nem me entregarei mais à vanglória dos meus feitos que, em realidade, são pequenos demais para serem sequer reconhecidos. Posso realizar muito mais, e realizarei, pois porque deveria um milagre que me produziu findar-se com o meu nascimento. Porque não posso estender este milagre aos feitos de hoje? Eu sou o maior milagre da natureza. Não estou nesta terra por acaso. Estou para um propósito, e esse propósito é transformar-me numa montanha, não me encolher ao tamanho de um grão de areia. De hoje em diante aplicarei todos meus esforços para me tornar a mais alta montanha e forçarei minhas capacidades até que elas peçam misericórdia. Aumentarei meu conhecimento da humanidade, o meu próprio e das mercadorias que vendo. Assim minhas vendas se multiplicarão. Praticarei e melhorarei e adornarei as palavras que pronunciar para vender minhas mercadorias, pois este é o fundamento sobre o qual construirei minha carreira e jamais esquecerei que muitos atingiram grande riqueza e êxito com apenas um discurso. Também procurarei constantemente melhorar meus modos e virtudes, pois eles são açúcar que a todos atrai. Eu sou o maior milagre da natureza. Concentrarei minha energia no desafio do momento e minhas ações me ajudarão a esquecer tudo o mais. Os problemas caseiros em casa serão deixados. Não pensarei em minha família quando estiver no trabalho. Isso viria a obscurecer meus pensamentos. Da mesma maneira os problemas do trabalho lá serão deixados, e não pensarei em minha profissão quando estiver em casa, pois isto enfraquecerá o meu amor. Não há lugar na feira para minha família, nem há lugar em meu lar para a feira. Separarei um do outro e assim permanecerei casado com ambos. Separados devem permanecer ou minha carreira morrerá. Este é um paradoxo das gerações. Eu sou o maior milagre da natureza. Recebi olhos para ver e mente para pensar, e agora conheço um grande segredo da vida, pois percebo, finalmente, que todos os meus problemas, desânimos e agitações são, em verdade, grandes oportunidades disfarçadas. Não mais serei enganado pelos vestuários que os outros usam, pois meus olhos estão abertos. Olharei mais do que a roupa e não serei iludido.
Eu sou o maior milagre da natureza. Nenhum animal, nenhuma planta, nenhum vento, nenhuma chuva, nenhuma pedra, nenhum lago teve o mesmo começo que eu, pois fui concebido em amor e trazido à luz com um propósito. No passado não havia examinado este fato, mas de hoje em diante ele modelará e norteará minha vida. Eu sou o maior milagre da natureza. E a natureza não conhece derrota. Por fim, ela emerge vitoriosa e assim emergirei eu, e após cada vitória a luta próxima se torna menos difícil. Vencerei e me tornarei grande, pois sou uma pessoa singular. Eu sou o maior milagre da natureza. Pergaminho número 5. Viverei hoje como se fosse meu último dia. E agora o que farei com este último e precioso dia que resta em meu poder? Primeiro tamparei o vidro para que nenhuma gota se derrame na areia. Não desperdiçarei um momento sequer velando os infortúnios do ontem, as derrotas do ontem, as dores do coração do ontem, pois por que deveria eu relegar o bem ao mal? Poderá a areia escorrer do chão para a taça do tempo? Levantar-se ao sol de onde se põe e se porá de onde se levanta? Posso eu reviver os erros do ontem e corrigi-los? Posso eu chamar de volta os ferimentos do ontem e curá-los? Posso eu tornar-me mais jovem do que era ontem? Posso eu retirar o mal que foi pronunciado, os socos que foram desferidos, a dor que foi causada? Não. O ontem está enterrado para sempre e nele não mais pensarei. Viverei hoje como se fosse meu último dia. E agora o que farei? Esquecendo ontem também não pensarei no futuro. Por que deveria eu relegar o agora ao talvez? Pode a areia do amanhã escorrer para a taça antes do hoje? Levantar-se ao sol 2 vezes esta manhã? Posso eu executar os feitos do amanhã enquanto estiver na trilha do hoje? Posso eu colocar o ouro do amanhã na bolsa do hoje? Pode a criança do amanhã nascer hoje? Pode a morte do amanhã lançar suas sombras de volta e enegrecer a alegria do hoje? Deveria eu preocupar-me com os eventos que talvez jamais testemunhem? Deveria eu atormentar-me com os problemas que talvez venha a ter? Não. O amanhã está enterrado com ontem e nele não mais pensarei. Viverei hoje como se fosse meu último dia. Este dia é tudo o que tenho e estas horas são agora minha eternidade. Saúdo este nascer do sol com gritos de alegria, como um prisioneiro que é aliviado da sentença de morte. Ergo meus braços em gratidão por esta dádiva sem preço, um novo dia. Da mesma maneira, levarei a mão ao peito em gratidão ao pensar naqueles que não mais estarão entre os vivos. Sou realmente um afortunado e as horas do hoje não são senão um bônus imerecido. Por que me permitir viver este dia extra quando outros, muito melhores do que eu, já morreram? Será que eles realizaram seus propósitos enquanto o meu ainda está por alcançar? Será esta uma outra oportunidade para que eu me torne o homem que poderei ser? Há um propósito na natureza. Será este o meu dia de vencer? Viverei hoje como se fosse meu último dia. Não tenho senão uma vida e a vida não é nada senão uma medida de tempo. Ao perder um, destruo o outro. Se desperdiçar o hoje, destruo a última página de minha vida. Velarei, portanto, em cada hora deste dia, pois ele jamais poderá voltar. Ela não pode ser depositada hoje para ser retirada amanhã, pois quem pode burlar o vento? Agarrarei com as 2 mãos e acariciarei com amor cada minuto deste dia, pois seu valor é sem preço. Que moribundo pode comprar outro fôlego, embora, de bom grado, dê todo o seu ouro? Que preço ouso fixar para as horas adiante de mim? Eu as farei inestimáveis. Viverei hoje como se fosse meu último dia. Evitarei com fúria os desperdiçadores de tempo. A procrastinação destruirei com ações. A dúvida enterrarei sob a fé. O medo desmembrarei com confiança. Onde houver bocas ociosas não ouvirei nada. Onde houver corpos ociosos não visitarei. De hoje em diante, sei que cortejar a ociosidade é roubar alimento, roupa e calor daqueles que amo. Não sou ladrão. Sou um homem de amor e hoje é minha última oportunidade de provar meu amor e minha grandeza. Viverei hoje como se fosse meu último dia. Cumprirei hoje os deveres de hoje. Hoje acariciarei meus filhos enquanto são jovens. Amanhã eles partirão e eu também. Hoje abraçarei minha mulher com doces beijos. Amanhã ela partirá e eu também. Hoje ajudarei um amigo em necessidade.
Amanhã ele não mais gritará por ajuda, nem eu ouvirei seus gritos. Hoje me entregarei ao sacrifício e ao trabalho. Amanhã não terei nada para entregar e nem haverá ninguém para receber. Viverei hoje como se fosse meu último dia. E se for, será meu maior monumento. Farei deste o melhor dia de minha vida. Beberei a cada minuto a sua plenitude. Provarei seu sabor e agradecerei aos céus. Farei valer todas as horas e negociarei cada minuto somente por alguma coisa de valor. Trabalharei mais arduamente do que jamais trabalhei e forçarei meus músculos até que chorem de dor, e então prosseguirei. Farei até mais visitas do que antes. Venderei mais mercadorias do que jamais vendi antes. Ganharei mais ouro do que jamais ganhei antes. Cada minuto do dia de hoje será mais frutífero do que as horas do dia de ontem. Meu último dia deve ser meu melhor dia. Viverei hoje como se fosse meu último dia. E, se não for, cairei de joelhos e agradecerei aos céus. Pergaminho número 6. Hoje serei senhor de minhas emoções. As marés avançam, as marés recuam. Vai o inverno, vem o verão. Finda-se o verão, aumenta o frio. Levanta-se o sol, põe-se o sol. Cheia é a lua, negra é a lua. Chegam os pássaros, partem os pássaros. Florescem as flores, murcham as flores. Plantam-se as sementes, colhem-se as colheitas. Toda a natureza é um círculo de ânimos. Eu sou uma parte da natureza e, assim como as marés, meus ânimos se elevarão, meus ânimos cairão. Hoje serei senhor de minhas emoções. É uma das artimanhas pouco percebidas da natureza que cada dia acorde com ânimos diferentes dos da véspera. A alegria de ontem será a tristeza de hoje. Já a tristeza de hoje se transformará na alegria de amanhã. Dentro de mim há uma roda constantemente a girar, da tristeza para a alegria, da exultação para a depressão, de felicidade para a melancolia. Como as flores, a florescência plena da alegria de hoje fenecerá e murchará em desespero. Porém, relembrarei que, como as flores mortas de hoje carregam a semente da florescência de amanhã, assim também a tristeza de hoje carrega a semente da alegria de amanhã. Hoje serei senhor de minhas emoções. E como me assenhorear dessas emoções, para que a cada dia seja produtivo? Pois, a não ser que meu ânimo seja forte, o dia será um fracasso. As árvores e as plantas dependem da temperatura para florescerem, mas eu farei minha própria temperatura, sim, eu a transportarei comigo. Se eu trouxer a chuva, a melancolia, a escuridão e o pessimismo aos meus fregueses, eles reagirão com chuva, melancolia, escuridão e pessimismo e não comprarão nada. Mas, em vez disso, se lhes trouxer alegria, entusiasmo, claridade e riso, eles reagirão com alegria, entusiasmo, claridade e riso e minha temperatura produzirá uma colheita de vendas e um celeiro de ouro. Hoje serei senhor de minhas emoções. E como me assenhorear de minhas emoções para que cada dia traga a felicidade e seja produtivo? Aprenderei este segredo das gerações. Fraco é aquele que permite que seus pensamentos controlem suas ações. Forte é aquele que força suas ações a controlar seus pensamentos. Cada dia, ao acordar, seguirei este plano de batalha antes que seja capturado pelas forças da tristeza, da lamúria e do fracasso. Cantarei, se me sentir deprimido. Rirei, se me sentir triste. Redobrarei meu trabalho, se me sentir doente. Avançarei, se sentir medo. Vestirei roupas novas, se me sentir inferior. Erguerei minha voz, se me sentir inseguro. Relembrarei meu êxito passado, se me sentir incompetente. Relembrarei meus objetivos, se me sentir insignificante. Hoje serei senhor de minhas emoções. De hoje em diante saberei que apenas os de capacidade inferior podem estar sempre em sua melhor forma e eu não sou inferior. Dias haverá em que terei de lutar contra as forças que me derrubariam, se pudessem. Os desesperados e os tristes são fáceis de conhecer, mas há quem virá com sorriso e mão de amizade, e pode destruir-me. Também contra esse jamais devo ceder o controle. Recordarei meus fracassos, se me tornar confiante demais. Pensarei nas fomes passadas, se abusar do presente. Relembrarei minha luta, se me sentir complacente. Relembrarei momentos de vergonha, se me entregar a momentos de grandeza. Tentarei parar o vento, se me sentir com poder demais.
Relembrarei uma boca sem alimento, se me atingir grande riqueza. Relembrarei momentos de fraqueza, se me tornar demasiado orgulhoso. Fitarei as estrelas ao sentir que minhas técnicas são inigualáveis. Hoje serei senhor de minhas emoções. E, com este novo conhecimento, também entenderei e reconhecerei os ânimos daquele a quem visito. Permitirei que extravase sua ira e irritação de hoje, pois ele não conhece o segredo de controlar sua mente. Posso tolerar-lhe as setas e impulsos, pois agora sei que amanhã ele mudará e, então, será uma alegria aproximar-me dele. Não mais julgarei o homem apenas por um encontro. Não mais deixarei de visitar amanhã, de novo, aquele que se encontra irado hoje. Neste dia ele não dará um tostão por artigos de ouro. Amanhã, trocará sua casa por uma árvore. Meu conhecimento deste segredo será minha chave para a grande riqueza. Hoje serei senhor de minhas emoções. De hoje em diante, reconhecerei e identificarei o mistério dos ânimos em toda a humanidade e em mim. A partir de hoje estou preparado para controlar qualquer personalidade com que se desperte cada dia. Serei senhor de meus ânimos pela ação positiva e, quando for senhor de meus ânimos, controlarei o meu destino. Hoje controlarei o meu destino e meu destino é me tornar o maior vendedor do mundo. Serei senhor de mim mesmo. Serei grande. Pergaminho número 7. Rirei do mundo. Nenhuma criatura viva ri, exceto o homem. As árvores podem sangrar quando feridas e os animais no campo gritarão de dor e fome, mas apenas eu tenho o dom de rir, e ele é meu, para usar quando desejar. De hoje em diante, cultivarei o hábito de rir. Sorrirei e minha digestão será melhor. Rirei baixinho e minhas obrigações serão aliviadas. Rirei e minha vida se alongará, pois este é o segredo da vida longa, e agora é meu. Rirei do mundo. E principalmente rirei de mim mesmo, pois o homem é mais cômico quando se leva a sério demais. Jamais cairei nesta armadilha da mente. Pois, embora eu seja o milagre da natureza, não sou ainda um mero grão jogado para lá e para cá pelos ventos do tempo. Sei eu realmente de onde vim e para onde vou? Não parecerá tola a minha preocupação de hoje, daqui a 10 anos. Porque deveria eu permitir que os mesquinhos acontecimentos de hoje me perturbassem? O que pode ocorrer ante este sol, que não parecerá insignificante no rio dos séculos? Rirei do mundo. E como posso rir, quando confrontado com o homem ou o feito que me ofende de maneira a fazer brotar minhas lágrimas e minhas maldições? 3 palavras ensaiarei dizer, até que se tornem um hábito tão forte que, imediatamente, apareçam em minha mente, a qualquer momento que o bom humor ameace abandonar-me. Essas palavras, passadas pelos antigos, me conduzirão por toda a adversidade e manterão minha vida em equilíbrio. As 3 palavras são: isso também passará. Rirei do mundo. Pois todas as coisas mundanas, na verdade, passarão. Quando estiver abatido pelo desgosto, me consolarei que isto também passará. Quando estiver envaidecido com o êxito, me advertirei que isto também passará. Quando estiver carregado de riqueza, direi para mim mesmo que isto também passará. Pois, em verdade, onde está aquele que construiu as pirâmides? Não está soterrado dentro de sua pedra. E também não serão as pirâmides soterradas pela areia. Se todas as coisas um dia passarão, por que deveria eu preocupar-me com hoje? Rirei do mundo. Pintarei este dia com risos. Modelarei esta noite em canção. Jamais trabalharei para ser feliz. Mas, sobretudo, permanecerei ocupado demais para ser triste. Desfrutarei hoje a felicidade de hoje. Ela não é um grão para ser armazenada numa caixa. Ela não é vinho para ser guardada para o dia seguinte. Deve ser plantada e colhida no mesmo dia e isto eu farei, de hoje em diante. Rirei do mundo. E, com meus risos, todas as coisas serão reduzidas ao seu real tamanho. Rirei dos meus fracassos e eles desaparecerão nas nuvens de novos sonhos. Rirei de meus êxitos e eles se encolherão aos seus reais valores. Rirei do mal e ele morrerá esquecido. Rirei da bondade e ela se esforçará e crescerá. Cada dia será triunfante apenas quando meus sorrisos provocarem sorrisos dos outros e isso farei de modo egoísta, pois aqueles a quem fito severamente são os que não compram minhas mercadorias. Rirei do mundo.
De hoje em diante derramarei apenas lágrimas de suor, pois as de tristeza, de remorso ou frustração não têm valor na feira, enquanto que cada sorriso pode ser trocado por ouro e cada palavra gentil saída de meu coração pode construir um castelo. Jamais permitirei tornar-me tão importante, tão sábio, tão imponente e tão poderoso que esqueça de como rir de mim mesmo e do meu mundo. Assim, sempre permanecerei uma criança, pois apenas como criança recebo a capacidade de erguer os olhos para os outros. E, enquanto erguer os olhos para os outros, jamais serei grande demais para a minha cama. Rirei do mundo. E enquanto rir jamais serei pobre. É esta, então, uma das maiores dívidas da natureza e eu não mais a desperdiçarei. Apenas com o sorriso e a felicidade posso eu realmente me tornar um êxito. Apenas com o sorriso e a felicidade posso apreciar os frutos de meu trabalho. Se assim não fosse, muito melhor seria fracassar, pois a felicidade é o vinho que aguça o sabor da comida. Para apreciar o êxito devo ter felicidade e o sorriso será o criado que me servirá. Serei feliz. Terei êxito. Serei o maior vendedor que o mundo jamais conheceu. Pergaminho número 8. Hoje centuplicarei meu valor. Uma folha de amoreira, tocada pelo gênio do homem, torna-se seda. Um campo de barro, tocado pelo gênio do homem, torna-se um castelo. Um ciprus, tocado pelo gênio do homem, torna-se um santuário. A lã tosquiada da ovelha, tocada pelo gênio do homem, torna-se vestuário para um rei. Se for possível as folhas, ao barro, a madeira e a lã terem seu valor centuplicado, sim, multiplicado pelo homem, não posso eu fazer o mesmo com o barro que leva meu nome? Hoje centuplicarei meu valor. Sou comparável ao grão de trigo que enfrenta um de 3 futuros. O trigo pode ser ensacado e armazenado no depósito até servir de alimento ao suíno. Ou pode virar farinha e fazer o pão. Ou pode ser lançado à terra e crescer até que sua espiga dourada de vida se produza, de milhares de grãos. Sou comparável ao grão de trigo, com apenas uma diferença. O trigo não pode escolher entre ser alimentado pelo suíno, base da farinha, ou plantado para multiplicar-se. Eu posso escolher e não deixarei que minha vida seja alimento do suíno, nem a deixarei colocar-se sob as rodas do fracasso e do desespero para ser despedaçada e devorada pela vontade dos outros. Hoje centuplicarei meu valor. Para crescer e multiplicar é necessário plantar o grão de trigo na escuridão da terra e, meus fracassos, meus desesperos, minha ignorância e minhas inabilidades são a escuridão em que fui plantado a fim de amadurecer-me. Agora, como o grão de trigo que brota e floresce é apenas nutrido com chuva e sol e ventos quentes, eu também devo nutrir meu corpo e minha mente para realizar meus sonhos. Mas, para crescer a grande altura, o trigo deve esperar pelos caprichos da natureza. Eu não necessito esperar pelos caprichos da natureza. Eu não necessito esperar, pois tenho o poder de escolher meu próprio destino. Hoje centuplicarei meu valor. E como realizarei isto? Primeiro estabelecerei objetivos para cada dia, cada semana, cada mês, cada ano e para minha vida. Assim como a chuva deve cair antes que o trigo quebre a casca e brote, assim também devo ter objetivos antes que minha vida se cristalize. Ao estabelecer meus objetivos, pensarei em meu melhor desempenho no passado e o centuplicarei. Este será o padrão sobre o qual viverei no futuro. Jamais me preocuparei com a elevada altura de meus objetivos, pois não é melhor apontar minha lança para a lua e atirá-la apenas numa águia do que apontá-la para a águia e acertar apenas na rocha. Hoje centuplicarei meu valor. A altura dos meus objetivos não me apavorará, embora possa tropeçar frequentemente antes de alcançá-los. Se tropeçar, levantar-me-ei em minhas quedas não me preocuparão, pois todos os homens devem tropeçar muitas vezes para alcançar a glória. Apenas o verme é livre da preocupação de tropeços. Eu não sou um verme. Que os outros construam uma caverna com seus barros. Eu construirei um castelo com o meu. Hoje centuplicarei meu valor. E assim, como o sol aquece a terra para fazer com que brote a semente de trigo, também as palavras destes pergaminhos aquecerão minha vida e transformarão meus sonhos em realidade. Hoje superarei toda a ação que executei ontem. Subirei a montanha do hoje com o extremo de minha capacidade.
Amanhã subirei mais alto que hoje e, no dia seguinte, mais alto que na véspera. Superar os feitos dos outros é importante. Superar meus próprios feitos é tudo. Hoje centuplicarei meu valor. E assim como o vento quente conduz o trigo à madureza, o mesmo vento levará minha voz aos que me darão ouvidos, e minhas palavras anunciarão meus objetivos. Uma vez pronunciadas, não ousarei recordá-las para que não percam a expressão. Serei meu próprio profeta, e embora todos possam rir de minhas alocuções, eles ouvirão meus planos, conhecerão meus sonhos. E assim não haverá saída para mim até que minhas palavras se tornem feitos realizados. Hoje centuplicarei meu valor. Não cometerei o terrível crime de aspirar pouco demais. Executarei o trabalho que o fracasso não executará. Sempre deixarei o meu desígnio exceder a minha compreensão. Jamais me contentarei com o meu desempenho na feira. Sempre elevarei meus objetivos tão logo os atinja. Sempre me esforçarei para fazer a próxima hora melhor do que a hora presente. Sempre anunciarei meus objetivos ao mundo. Contudo, jamais proclamarei minhas realizações. Deixarei, ao contrário, que o mundo se aproxime de mim com louvores e que eu possa ter sabedoria de recebê-los como humildade. Hoje centuplicarei meu valor. Um grão de trigo, quando centuplicado, produzirá centenas de talhos. Centuplico-os 10 vezes e eles alimentarão todas as cidades da terra. Não sou eu mais do um grão de trigo. Hoje centuplicarei meu valor. E, feito isso, repetirei a façanha e repetirei de novo, e haverá espanto e estupefação diante de minha grandeza, assim que as palavras destes pergaminhos se cumprirem em mim. Pergaminho número 9. Meus sonhos são insignificantes, meus planos são poeira, meus objetivos são impossíveis. Todos nada valem, a não ser seguidos por ação. Agirei agora. Jamais existiu mapa, por mais cuidadosamente executado em detalhe e escala, que elevasse seu possuidor 1 centímetro do chão. Jamais houve uma lei, conquanto honesta, que impedisse um crime. Jamais houve um pergaminho, mesmo como esse que agora tenho nas mãos, que ganhasse um tostão sequer ou produzisse uma única palavra de aclamação. Somente a ação transforma o mapa, o papel, este pergaminho, meus sonhos, meus planos, meus objetivos em forma viva. A ação é o alimento e a bebida que nutrirá o meu êxito. Agirei agora. Minha procrastinação, que me atrasa, nasceu do medo, e agora reconheço este segredo tirado das profundezas de todos os corações corajosos. Agora sei que para vencer o medo devo sempre agir sem hesitação, e as hesitações do meu coração desaparecerão. Agora sei que a ação reduz o leão do terror à formiga da equanimidade. Agirei agora. De hoje em diante, relembrarei a lição do vagalume que acende a sua luz apenas quando voa, apenas quando está em ação. Tornar-me-ei um vagalume, mesmo durante o dia, meu fulgor será visto, apesar do sol. Que os outros sejam como borboletas que alisam suas asas, mas dependem da caridade de uma flor para viver. Serei como o vagalume e minha luz iluminará o mundo. Agirei agora. Não evitarei as tarefas de hoje e não as deixarei para amanhã, pois sei que o amanhã jamais chega. Deixe-me agir agora, mesmo que minhas ações possam não trazer felicidade ou êxito, pois é melhor agir e fracassar do que não agir e atrapalhar-me. A felicidade, em verdade, pode não ser o fruto colhido pela minha ação, mas sem ação todo o fruto morrerá na vinha. Agirei agora. Agirei agora. Agirei agora. Agirei agora. De hoje em diante, repetirei estas palavras sempre e sempre, cada hora, cada dia, até que elas se tornem um hábito como minha respiração e as ações que se seguirem tornem-se tão instintivas como o piscar de meus olhos. Com estas palavras posso condicionar minha mente a executar tudo que seja necessário ao meu êxito. Com estas palavras posso condicioná-la a enfrentar todos os desafios que o fracasso evita. Agirei agora. Repetirei estas palavras sempre e sempre. Ao acordar, eu as pronunciarei e pularei da cama, enquanto o fracasso dorme 1 hora a mais. Agirei agora. Ao entrar na feira, eu as pronunciarei e imediatamente confrontarei a primeira possibilidade, enquanto o fracasso pondera, ainda, uma possibilidade de malogro. Agirei agora.
Ao defrontar uma porta fechada, eu as pronunciarei, e baterei enquanto o fracasso espera lá fora com medo e agitação. Ao me defrontar com a tentação, eu as pronunciarei e agirei imediatamente para afastar-me da maldade. Agirei agora. Ao ser tentado a desistir e recomeçar amanhã, eu as pronunciarei e, imediatamente, agirei para consumar outra venda. Agirei agora. Apenas a ação determina meu valor na feira e, para multiplicar meu valor, multiplicarei minhas ações. Andarei por onde o fracasso teme andar. Trabalharei enquanto o fracasso procura descanso. Conversarei enquanto o fracasso permanece calado. Visitarei 10 que podem comprar minhas mercadorias, enquanto o fracasso faz grandiosos planos para visitar um. Direi que está tudo consumado antes que o fracasso diga que é tarde demais. Agirei agora. Pois o agora é tudo o que tenho. O amanhã é o dia reservado para o trabalho do preguiçoso. Eu não sou preguiçoso. O amanhã é o dia em que o mal se torna bom. Eu não sou mau. O amanhã é o dia em que o fraco se torna forte. Eu não sou fraco. O amanhã é o dia em que o fracasso terá êxito. Eu não sou um fracasso. Agirei agora. Quando o leão está faminto, ele come. Quando a águia tem sede, ela bebe. Se não agem, ambos correrão perigo. Sinto fome de êxito. Sinto sede de felicidade e paz de espírito. Agirei para não correr perigo numa vida de fracasso, de miséria e de noites indormidas. Eu ordenarei e obedecerei às minhas próprias ordens. Agirei agora. O êxito não esperará. Se eu retardo, ele se compromete com outro e eu o perco para sempre. Esta é a hora. Este é o lugar. Eu sou o homem. Eu agirei agora. Pergaminho número 10. Quem tem a fé tão pequena que, em momento de grande desastre ou agitação, não haja clamado a seu Deus. Quem já não gritou quando confrontado com o perigo, a morte, ou o mistério além de sua compreensão ou experiência normal? De onde vem esse profundo instinto que escapa da boca de todas as criaturas vivas em momentos de perigo? Mova rápido sua mão ante os olhos de alguém e suas pálpebras se moverão. De um tapinha no ombro de alguém e ele dará um pulo. Confronte alguém com um negro horror na face e ele dirá, meu Deus! Levado pelo mesmo impulso. Não necessito permear minha vida de religião a fim de reconhecer este grande e maior mistério da natureza. Todas as criaturas que andam sobre a terra, inclusive o homem, possuem o instinto de gritar por socorro. Porque possuímos esse instinto, esse bom. Não são nossos gritos uma forma de súplica? Não é compreensível, num mundo governado pelas leis da natureza, que uma mente grandiosa, a parte de dar ao cordeiro, à mula, ao pássaro, ao homem, o instinto de gritar por socorro, tenha também permitido que o grito fosse ouvido por algum poder superior capaz de ouvir e entender ao grito de socorro. De hoje em diante eu suplicarei, mas meus gritos por socorro serão apenas pedidos de orientação. Jamais suplicarei pelas coisas materiais do mundo. Não peço ao criado que me traga comida. Não determino ao hospedeiro que me dê um quarto. Jamais buscarei dádivas de ouro, amor, saúde, vitórias mesquinhas, fama, êxito ou felicidade. Suplicarei apenas por orientação para que eu venha saber a maneira de adquirir estas coisas e serei sempre atendido em minha súplica. A orientação que busco pode chegar, mas não são ambas uma resposta. Se uma criança busca pão com seu pai e não encontra, não dê ao pai uma resposta. Suplicarei por orientação e suplicarei como um vendedor, desta maneira. Ó Criador de todas as coisas, ajudai-me. Pois hoje saio pelo mundo nu e só, e sem vossa mão para orientar desviar-me-ei do caminho que conduz ao êxito e à felicidade. Não peço ouro ou roupa ou mesmo oportunidade segundo minha capacidade, mas a orientação para que possa adquirir capacidade segundo minhas oportunidades. Ao leão e à águia ensinastes a caçar e a prosperar com os dentes e as garras. Ensinai-me a caçar com palavras e a prosperar com amor para que eu possa ser um leão entre os homens e uma águia na feira. Ajudai-me a permanecer humilde nos obstáculos e fracassos. Mas não oculte dos meus olhos o prêmio que virá com a vitória. Conferi-me tarefas para as quais outros fracassaram, mas orientai-me na colheita das sementes do êxito nos fracassos dos outros. Confrontai-me com temores que temperarão meu espírito, mas dotai-me de coragem para rir de meus receios.
Reservai-me dias suficientes para alcançar meus objetivos, mas ajudai-me a viver este dia como se fosse o meu último dia. Orientai-me em minhas palavras para que elas frutifiquem, mas acautelai minha língua, para que a ninguém difame. Disciplinai-me no hábito de tentar sempre, mas mostrai-me a maneira de utilizar-me da lei das médias. Favorecei-me com a prontidão em reconhecer as oportunidades, mas dotai-me com a paciência que concentrará minha força. Banhai-me em bons hábitos para que os maus hábitos se afoguem, mas concedei-me a compaixão pela fraqueza dos outros. Fazei-me sofrer para saber que todas as coisas passarão, mas ajudai-me a contar minhas bênçãos de hoje. Sujeitai-me ao ódio, para que ele não seja um estranho, mas enchei minha taça de amor para transformar estranhos em amigos. Mas que todas estas coisas aconteçam apenas segundo vossa vontade. Sou uma uva pequena e solitária compondo a vinha, mas me fizestes diferente de todas as outras. Em verdade, deve haver um lugar especial para mim. Orientai-me. Ajudai-me. Mostrai-me o caminho. Deixai-me tornar em tudo aquilo que planejastes para mim quando minha semente foi plantada e escolhida por vos para brotar no vinhedo do mundo. Ajudai este humilde vendedor. Orientai-me, meu Senhor. Canal Seja Vencedor. Autor dos comentários Wagner Souza. Espero que esta obra possa transformar sua vida de uma forma maravilhosa. Você já é um grande vencedor, mas o êxito e a responsabilidade só depende de sua ação constante. Mas com tudo o que aconteceu em sua vida, esqueça o passado. Viva o presente como se fosse o último dia de sua vida e programe seu futuro organizando em metas e sonhos impossíveis. Porque que tu vais conseguir. Eu acredito em seu potencial porque estás despertando o gigante interior que estás alojado em teu subconsciente. Nunca desista dos seus sonhos mais profundos. Tu tens a capacidade de mover o mundo através dele e de tua mente poderosa. Acredite, viva, seja o melhor. Vibre e energize tuas energias poderosas do magnetismo interior para atrair tudo. Acredite do fundo da tua alma, tu és um vencedor. Desenvolva-se, torne-se melhor, estude e compartilhe o melhor que você tem dentro do teu interior mais poderoso. Seja feliz e vença tudo, ultrapasse limites e quebre barreiras. É o que desejo para a sua vida. Que Deus te abençoe em todos os teus caminhos e que a luz da felicidade permaneça onde tu pisares. Que tu sejas poço de amor infinito, que tu atraias a prosperidade onde passares, assim serás feliz para todo sempre. Lembre-se destas palavras sempre que ver e ouvir este maravilhoso livro. Atenção sem ação e mera ilusão. Estudo sem concentração é fatal. Atenção sem percepção criativa constitui a casa das perdas onde tu tens o poder mental maravilhoso. Por fim, estudo sem ação proativa e constante, tu só ganharás dificuldades e extravio de energia e farás parte da nação dos inúteis e fracassados. Todavia, ação e percepção criativa mais concentração, tu se tornarás o proprietário do impossível, onde tu lançarás a semente da realização no campo mental, espiritual, social, familiar, onde crescerás tudo que desejas fácil como o mel mais doce do universo. Então veja e ouça os conceitos, haja e pratique-as nos teus sonhos, assim vencerás tudo o que queres. Canal Seja Vencedor. Autor dos comentários Wagner Souza.